Olá, olá, querido ouvinte, que assim como nós também já está exausto. E aqui iniciamos o nosso terceiro episódio do nosso queridíssimo podcast, falando sobre a vida toda, o Exaustos. Eu, Vitor Trindade, estou aqui mais uma vez, junto com minha queridíssima bancada. O meu lado esquerdo aqui, a digníssima senhorita Ariane Freitas. Nós Maltinho, siga ela. Bom? E ao meu lado direito, o senhor Francisco Junqueira. Eu tenho medo de virar um clipe do Arnaldo Antunes. Acho que todo mundo tem medo do Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes é assustador. E os clipes do Arnaldo Antunes são terrivelmente assustadores. Desculpa, Arnaldo Antunes. Você é estranho. Pra você que ouviu o último episódio, a gente falou muito sobre o relacionamento dentro dos novos aplicativos, etc. E hoje, meu querido Francisco, sobre o que falaremos? A gente encerrou o último episódio, assim, né? A gente já tava entrando na seara das conversas que dão certo ou não. E a gente hoje vai falar especificamente da rejeição. Eu tenho pavor. Eu tenho medo, pra mim é o mal inominável, é o mal invisível, eu tenho medo de rejeição. Eu não sei lidar com rejeição. Vocês sabem lidar com rejeição? Olha, eu particularmente falando, eu lido com a rejeição desde a minha fecundação, né? Até porque eu não fui um filho planejado, segundo minha mãe. Então a rejeição nasceu junto comigo. Gente, que pesado. Então eu sou um amigo íntimo dessa moça aí. Eu tenho problemas com a rejeição, sim. Eu acho que provavelmente a insegurança que eu tô vivendo no momento, que eu tô passando uma fase de insegurança que eu não tinha antes. E eu acho que ela veio muito dessa sensação de rejeição que eu cultivei nos últimos anos, assim. E é uma coisa muito problemática porque todo mundo tem esse problema com rejeição. Ninguém sabe lidar com rejeição, pelo menos no primeiro momento. A gente sempre acha que tá preparado pra rejeição. Será que as terapias mais baratas estão certas e a rejeição começa porque nós nos rejeitamos? Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que não. Eu acho que às vezes... Não? Eu acho que a grande questão é exatamente essa. Quando a gente é rejeitado, a gente se volta pra dentro. A gente quer saber o motivo em nós. E às vezes não tem nada a ver com a gente. Às vezes é uma noia. Às vezes a pessoa simplesmente não quer mais, por exemplo, numa relação amorosa. Ou às vezes a pessoa simplesmente não quer mais por motivos dela. E a gente sempre quer achar um defeito na gente, um problema na gente. E aí a gente acaba tornando uma coisa nossa. Mas não é culpa nossa. Essa sensação, né? Aquele whisper in the dark, né? Aquele sussurro que quando você tá sozinho, né? Quando as coisas não necessariamente deram certo e você ouve aquela voz que diz: e se eu fosse diferente, teria sido diferente? E aí isso é um caminho sem volta. Mas se a gente fosse diferente, tudo teria sido diferente. Talvez nem tivesse começado. Isso é um poema do Fernando Pessoa, muito bom. Tudo seria... O universo inteiro seria irremediavelmente diferente. Ai, a gente tá muito cultural. Caralho, como eu sou cultural. Eu tô até embasbacado aqui. Eu não consigo ser tão poético assim. Tudo pra mim é tudo muito escrachado, ou tudo tem que acabar numa risada. Se não acabar, pra mim eu não consigo ir além. Aí é fácil, resolve o teu problema. Anda com uma claque no celular. Eu perguntei no meu Instagram. Eu tô perguntando toda semana agora, porque virou enquete agora. A querida das enquetes do Instagram. Como as pessoas lidam com rejeição? E a maioria das respostas focava na mesma coisa. Primeiro é um baque. Primeiro a pessoa se sente derrubada, ela se volta pra dentro, ela sofre porque acha que tudo de errado é culpa dela. E aí depois, com o tempo, ela volta a construir a autoconfiança e viver a vida e seguir o baile, porque afinal a gente tem que seguir o baile, a gente não tem opção. Não, o que eu acho engraçado é que, tipo, vendo de certa forma, a rejeição é tipo, sei lá, andar de patins, andar de skate. Todo mundo tem medo de andar quando você toma o primeiro capote, né? Ai, meu Deus, eu vou cair e vou machucar. Mas depois você toma o primeiro capote, foda-se, você vai embora, porque, bom, já doeu a primeira vez, você já sabe como é que é, não é aquela coisa terrível que aconteceu na sua mente. Não sei se a gente sabe exatamente. E eu acho que rejeição é a mesma coisa. O problema é que são rejeições com pessoas diferentes. Se fosse a rejeição de uma pessoa só, que relacionamento é assim, né? Ela tem altos e baixos. Tem a hora que a pessoa tá cagando pra você e aí você tá lá. Mas... E aí você já tá acostumado. Como é que aquela pessoa te rejeita em determinado momento? Eu acho que são duas coisas diversas aqui. Uma coisa é você ser rejeitado e por uma coisa muito específica. Tem pessoas que dizem a gente não vai dar certo porque, sei lá, por uma opinião política divergente. Tá acontecendo muito isso agora. Agora, quando a gente fica no hiato, quando a gente não sabe o que aconteceu, a gente simplesmente tem que lidar com a rejeição, a gente dá voz pra, é o que eu falei, sussurros na escuridão. Todas as nossas inseguranças. Medos, dos nossos medos. Então, os nossos medos começam a preencher esse ato com essas perguntas que são muito
cruéis, né? Como é que teria sido se eu fosse mais bonito? Será que se eu fosse diferente? Será que foi a conversa? O problema é que a rejeição, em determinados casos, ela gera um trauma. Eu tinha um conhecido da faculdade. Bom, que bom que eu não posso citar, não preciso citar nomes. E ele tinha um caso muito bom, que era engraçado que ele era um cara que ele gostava muito de música. Ele adorava música e tal, que não sei o que, ele cantava. Só que, mano, ele cantava muito mal. Muito mal. Nossa, que... Ele começava, tipo assim, a gente ia pro bar, ele começava a puxar o violão. Ele era daqueles caras que puxavam o violão, eu já não gosto dele. Ele levava violão pra faculdade. Falou, gente, não, Nossa por senhora, favor, não. Herbert Viana e Legião. E aí, a gente ia pro bar, ele levava o violão e ficava querendo cantar. Pelo amor de Deus, cara, cala a boca. Aí eu acabava indo embora mais cedo, porque eu não queria ficar naquele ambiente com ele cantando. Enfim, só que existia toda uma problemática que a gente não poderia virar e falar assim, ô fulano, então, tá uma melhorada aí, né? Você canta mal pra caralho. Por quê? Segundo ele, segundo as fontes lá, ele tinha uma ex-namorada que terminou com ele falando, eu não gosto de você e você canta muito mal. E aí virou um tabu. Aí ninguém mais pode falar pro cara que ele canta mal. Gerou um trauma. Aí, tipo, foi cacete, ninguém tem coragem de falar pra esse moleque que canta mal e todo mundo atura ele. Mas, gente, será que... Aí também tá errado, vamos destrinchar esse cara aqui, porque esse cara deve ter incomodado essa menina num ponto. Qualquer pessoa. Quando a pessoa ela é magoada por uma coisa que é verdade, a gente tende a ter muitos dedos porque a pessoa já tá magoada. Mas a gente tem que tomar cuidado também pra não estar sendo desonesto com essa pessoa. Não, mas ela tava honestíssima, ele cantava super mal. Eu tô falando das outras pessoas que fizeram ele voltar a ficar bem. Porque pra ele se sentir à vontade com as pessoas, não com ela, porque ele falou, não, cara, nada a ver, você canta pra caralho. Não, realmente. A Ariane tem razão. Ou a gente falou, ou sei lá, uma solução nesse caso é... Como é que... É porque você passar a mão na cabeça, você, na verdade, você tá meio que prejudicando a pessoa, porque ela tá incomodando o círculo social dela, daqui a pouco ela não vai ter nenhum círculo. Puta, chegou o cara que toca Legião Urbana, meu Deus do céu, que inferno. Mas sabe qual que é o problema? É que, tipo, no caso dele, eu ficava muito intrigado, porque pode existir a possibilidade da galera querendo dar uma afagada nele, falando, não, você canta bem. Ou viraram pra ele, ele falaram, realmente, você canta nossa, poderia melhorar, né? E aí ele acha que ele é o Naruto da música, tá ligado? Tipo, eu vou ser o Hokage, tipo, eu vou cantar melhor que todo mundo. E ele tá todos os dias tentando cantar, mas, tipo, ninguém ele não procura orientação nenhuma, tipo, porque é o estilo músico dele de ser, tá ligado? Mas aí fica aí a dica, tem profissionais hoje que lidam com pessoas que não sabem cantar pra tentar fazer as pessoas parecerem cantores. Então fica a dica pro amigo aí, se um dia ele... E fica a dica pros amigos dele, se ele ainda estiver enchendo muito o saco, manda uma telemensagem avisando que ele canta mal pra caramba. Porque quem sabe falando de uma forma sutil assim, ele... E pra ex-namorada dele, a gente não te conhece, mas a gente imagina que deve ter sido terrível pra você sentir a obrigação de complementar esse término. De complementar esse término dizendo você canta mal. Esse cara devia ficar o dia inteiro no ouvido dessa menina. Ai, gente, é muito cruel. A gente tá... Não, e pior é que você pensando agora, eu imagino que ele deva realmente, tipo assim, ficar o dia inteiro cantando pra ela, porque, mano, era quase todo dia ele levava a porra do violão pra faculdade e depois a gente ia pro bar e ele ficava lá. Nossa, parece personagem de sketch, né? Mano. De filme de comédia, assim. Nossa. Mas é assim, partindo dessa história, será que esse cara não leva o violão não só pra se provar que ele sabe música, porque talvez na cabeça dele ele seja o atrativo dele, justamente. É o que ele tem pra oferecer pras pessoas. Caralho, o que ele tem pra oferecer é muito ruim, cara. Mas ele não sabe, ninguém nunca foi honesto com ele. Porque esse é o grande Exceto ponto. Ela, e aí? Porque esse é o grande ponto desse nosso medo de ser rejeitado. A gente só tem a nós mesmos pra oferecer. Nós somos tudo que nós temos. Se tudo que nós temos não é suficiente, se a gente tem essa sensação, meu mundo caiu. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente tem pra oferecer, no que a gente gosta de fazer. Eu quero falar, gente, uma vez que a gente teve um trauma, a gente não pode deixar que isso impeça a gente de continuar fazendo as coisas. Porque, enfim, vai continuar havendo rejeição. E a gente não tem como prever como vai ser, porque cada pessoa nova é uma situação completamente diferente. E o tempo passa, nós não somos eternos, né? Sim, e a gente não pode não fazer as coisas, porque evitar uma rejeição, nesse caso, seria evitar qualquer outra coisa. Você não vai sentir a parte ruim, mas também não vai ver a parte boa, porque você vai estar lá sentado, neutro, esperando a vida passar. Então, assim, proceda com cautela. Se alguém te falou uma coisa, usa isso pra crescer. E não necessariamente vai ser opinião geral. Com certeza deve ter alguma pessoa no mundo que deve achar que esse cara, por exemplo, canta bem. O Latino fez sucesso, não fez? Alguém gostou? Ele era casado com aquele Ki. Mas ele... Mas é
isso. Ele pode estudar música também. Você gosta muito de música? Estuda, procura pessoas que sabem. Procura melhorar, vê no que você pode melhorar, pessoas que você confia e que entendem de música e fala assim, o que você acha que eu posso mudar? Conversa sobre isso com outras pessoas. A gente tá falando do exemplo do cara da música, mas eu tô falando de um modo geral, pra você pensar em como você pode adaptar na sua vida, porque enfim. Só que nem sempre a gente tem um término esclarecido, nem sempre a pessoa deixa claro aquilo que você falou, aí a gente preenche hiato, né? Com as nossas inseguranças, quando na verdade o problema, nesse caso, pra mim, é sempre de quem saiu, de quem foi embora. O meu grande medo, pra você ter noção, eu sempre tive um grande medo de ser rejeitado, porque eu tinha as minhas inseguranças e tudo, e eu nunca me senti uma pessoa bonita. Então eu falei, vou confiar na minha conversa e tudo. Só que isso é até a página 15. Eu só saía com pessoas que eu tinha certeza absoluta, porque começava o assunto na rede social, no aplicativo, e eu tinha que ter certeza absoluta que ia dar certo, porque é um medo tão grande de não dar, porque às vezes eu ficava pensando, puta, o que eu fiz, né? Que as pessoas, elas não falam, é muito difícil você ter, nosso encontro não deu certo por X, Y, Z. Esse é o cenário ideal, também não sei o que é ideal, porque às vezes a gente também não quer ouvir o que fez de errado, né? Entendeu? E eu ficava, puta, eu preciso ter muita certeza, aí eu vou sair com a pessoa e a gente vai nessa... Não, às vezes você falou um negócio interessante, assim, às vezes a gente quer ouvir o que a gente fez de errado. E muitas vezes a gente não fez nada de errado. Tipo, simplesmente... Tipo, não bateu. Não bateu e aí, tipo... Parou e aí a gente fica... O que foi que deu errado? O que foi que deu errado? O que foi que deu... Porque isso é um pouco desesperador o não bateu, né? O que tinha que ter acontecido pra ter batido? Pensa da sua perspectiva, porque você também já rejeitou. Uhum. Já. Às vezes você tá apaixonado, louco do cu na pessoa e de repente, pá, morreu. O que aconteceu, né? E aí você não sabe explicar isso. E aí você já rejeitou a pessoa nesse momento. Só que não necessariamente você terminou com ela. E muitas vezes a gente é desonesto com a pessoa, ou ela com a gente, depende de quem tá fazendo. E a gente fica tentando encontrar motivos pra rejeitar. Então fica criando defeitos, achando problemas onde não existe na relação, criando um desgaste pra poder rejeitar a pessoa e falar, foi por isso. Mas na verdade é simplesmente porque você não quer mais. Nós temos medo de rejeitar também, então, né? A gente... Nossa, nem me fala disso, porque eu tava ouvindo a caminho daqui o último episódio e me fez lembrar de um episódio que até não faz muito tempo eu cometi uma rejeição e um ghosting ao mesmo tempo, assim, tipo... Meu Deus, essa pessoa deve estar se sentindo péssima, mas cada um, né? Então, no final desse episódio, a gente vai estar aqui com uma especialista sobre karma, que vem ao vivo analisar a vida do Vitor. O ghosting é uma rejeição, né? O ghosting é a forma mais... torpe, né, de fazer isso, né? Não sei se é a mais torpe. Eu acho que você sumir da vida da pessoa é menos desleal do que, por exemplo, você se manter na vida da pessoa e começar uma traição, por exemplo. É difícil dizer, na verdade, porque você some também, você deixa a pessoa a própria sorte, a pessoa, o que ela não sabe, ela vai pressupor, e isso às vezes é muito cruel. Como que chama aquela série do Aziz Ansari, da Netflix? E logo nos primeiros episódios ele fala, né, que como que eu vou saber se ela quer sair comigo? Como que eu vou escolher? É Master of None, a série. Master of acho None. que eu já vi. Não assisti, mas eu já vi lá no catálogo. Ele fala sobre as pessoas que somem, como saber que você está sendo rejeitado, tem gente que não se toca. E aí ele tem uma melhor amiga, que eu esqueci o nome, porque tava assistindo, comendo pizza e fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E ela vira pra ele e fala, cara, vocês também têm que entender que não responder é uma resposta. Touché. Tipo assim, a pessoa falou com você, ela te cortou uma vez, te cortou 2 vezes, ela não tá afim. Se você continua insistindo, Você é chato. você que não se tocou. Você vai dar mais bagagem pra ela te evitar. Às vezes é pior quando a pessoa te responde, porque ela tá te alimentando uma coisa que ela não tá afim. E aí você dá uma migalha pra pessoa, ela consegue transformar numa coisa enorme. É porque esse é outro espectro, né? A pessoa que ela já vê, ela não precisou ser rejeitada pra criar carência ou a presunção. Ela pode ser uma pessoa presunçosa, de achar que se ela insistir, como se fosse um processo mecânico, e não é, né? Um exemplo meu, tipo, a vida dela, ela vai te rejeitando muito em muitos episódios que daqui a pouco nem machuca mais, né? Tipo, você já tá cagando. Teve uma vez que eu conheci uma menina no Twitter, eu trocando ideia com ela, blá, 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 e aí eu falei, mano, vamos ver o que isso vira, né? Beleza. Chamei ela, a gente tava conversando
conversando nas mensagens privadas lá do Twitter. Aí eu pedi, pô, que não sei o que, você é mó legal, tá? Passa aí o WhatsApp pra gente conversar por lá, por aqui, sei lá, ficar evoluindo lá, a gente conversa, beleza, me passou. E aí, a gente conversando por lá e eu virei. Ela já tava, tipo, num ritmo de resposta bem devagar, respondendo lá, eu já tava, mano, acho que ela não quer. Aí eu virei pra ela e falei assim, ô, bem que a gente podia sair qualquer dia pra tomar uma cerveja. Ela, acho melhor não, vamos ficar só se conhecendo aqui. Mano, beleza, tchau. Você contou essa história, eu acho melhor não, foi assim, resolveu. Você não precisou ficar pensando o que aconteceu. Então, eu falei, não, mas eu já entendi. Tá certo, não faz sentido, né? A pessoa tá... O cara te chama pra sair, você fala, então, vai dar... Aí no dia seguinte, então, mas vamos sair hoje? Então, não posso. Era essa conversa da série. A pessoa te chama pra sair 3 vezes seguidas, sempre tem uma desculpa elaborada. Tem um momento que você não precisa mais ficar elaborando desculpa, mas olha a pessoa só, tem que entender. Mas olha só a diferença das coisas numa situação dessa. Eu já tive numa situação, 2 anos atrás, que eu tava nesses aplicativos, como eu falei, no Dark Ages. E o cara insistindo, falei, quer saber de uma coisa, vou dar uma chance. E juro pra você, foi essa a situação. Eu cheguei, a gente estava na catraca do metrô Céu, o cara chegou, olhou pra mim e falou, não curti. E saiu andando. Que? Eu quase sentei... Isso é muito Black Mirror. Eu quase sentei no chão e falei, cara... Não, eu voltava e dava uma paulada na cara dele. Não é assim que... Não, eu fiquei tão sem reação. Violência. Não é assim, não. Eu fiquei tão sem reação e assim, eu comecei, sabe, você começa a desmoronar no meio do transporte público e de repente você acha que o segurança do metrô vai te dar um abraço, porque acabou, entendeu? Eu tô rindo pra não chorar de não, ódio. Esse tipo de pessoa não tem tato social nenhum. Esse tipo de pessoa tem que ser amordaçada e colocada na cela nas costas dela. Eu fiquei um mês remoendo isso porque eu não conseguia entender. E até racionalizar que, calma, essa pessoa, o problema é essa pessoa, ela não tem que estar convivendo. Parece que ela ficou 15 anos num quarto e soltaram ela numa praça. Mas não, na minha cabeça era, não, com certeza, o problema sou eu devo ser o Quasimodo, eu devo ser o Gollum, não pode ser verdade. Mas tipo assim, vocês nem falaram oi, tudo bem e tal. Não, tipo, ela só parou, olhou, mediu, não gostei, tchau. Exatamente. Não teve uma frase antes disso. Mas, tipo assim, o aplicativo tinha fotos, né? Tinha. Então esse cara é burro. Tem que tomar paulada, gente, né? É porque é muito complexo. Ó, eu vou falar pra vocês, eu tive uma vez, acho que é uma das coisas que mais me marcou, assim. Na época que eu fazia tirinhas até, que falava de partidas, essa foi uma das rejeições que eu achei mais legais. Legais agora, que passou, né? É uma bosta. Agora é divertido. Que eu conheci um cara e ele era da mesma faculdade que eu. Então a gente conversou, tipo, tinha isso em comum. Eu já tinha visto ele no corredor. Ele nunca tinha me visto, não sei como, mas enfim. E aí, ele claramente estava muito carente. Porque a gente começou a conversar, ele conversava o dia inteiro comigo e a gente falava muito, era tudo muito próximo. E ele começava já com aquela coisa de tipo, é você, não sei o quê. Quando o cara começa com isso, eu já sei que vai dar merda, entendeu? Eu já penso assim, esse aí tá querendo substituir alguém que deu merda, entendeu? Só que aí, tipo, ele era muito bonitinho, muito legal. Eu falei assim, não, vamos sair. Aí a gente chegou no lugar, eu conseguia ver a cara dele de decepção de estar ali. Tipo assim... Por que estou aqui, né? Não, ele queria ir. Até o momento ele queria, mas ele me viu e eu não era o que ele esperava. Ué? Eu não sei. Então, é assim. Nunca escondi minha forma, meu jeito e tal. Mas às vezes a pessoa não é o que a gente espera. Isso acontece dos dois lados. Já aconteceu. Mas ele não era da sua faculdade? Então ele já tinha te visto. Ele nunca tinha me visto. Ele era de publicidade, eu era de rádio e TV. Sei lá, não lembro agora. Faz tempo, gente. Muitos anos. E aí, a gente já aconteceu. Você sair com a pessoa e não ser aquilo que você esperava. Você formou a pessoa na sua cabeça de um jeito e... Enfim. Mas qual é o tato necessário, né? Só que assim... Na hora que eu vi, eu pensei assim... Esse cara não quer nada. Só que ele não conseguia... Verbalizar isso. Então, ele continuou o date... Ele foi levando. Ele foi levando, e ele foi puxando, e eu tentando, tipo, eu entendi, sabe? Eu não falei com essas palavras, só faltou eu falar, eu entendi que você não quer nada, mas ele não entendeu. E acho que ele sentiu uma dor tão grande de ter que falar não tô afim, que ele ficou comigo, sabe? Tipo, parecia a última vez que você tava ficando com o seu namorado, quando vocês resolveram terminar, sabe? Pegava na mão e eu olhava pro quadro e beijava, pensando assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
Depois a gente continuou conversando. Quer dizer, eu fiquei um tempo sem querer olhar na cara dele, porque foi uma situação horrível pra mim. Jogo Porque, para tipo, a a banca. pessoa fala assim, cara, não vai... É um date, você não é obrigado a ficar com a pessoa. Jogo pra banca, Sim. então. O que vocês preferiam ouvir? Que não gostei de você? Ou essa situação que ela é tão terrível quanto, né? Porque você percebe. Né? Tipo, você não quer sair... Mas você não precisa falar, ele não precisava falar, não gostei de você. Eu também acho que tem outro jeito. Tem que ter um meio termo, né? Você não pode ser tão estúpido com outra pessoa. Vou te falar, naquele caso lá, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Tipo, foi logo no começo do ano. Eu vinha conversando com a pessoa, eu tinha conhecido ela no Tinder. A amizade se estendeu para outras redes sociais. Eu conversando, sempre conversava com ela no Twitter, às vezes conversava com ela pro Facebook. E aí até que, tipo, beleza, me deu match no Tinder. Bom, entendemos, todo mundo sabe o que ambos queriam, né? Aí eu falei, beleza, vou chamar ela pra sair. Só que eu não estava tão empolgado assim. Só que, tipo, na minha cabeça eu falei, mano... Ela é super simpática, ela conversa contigo, às vezes ela tá esperando um convite, né? Beleza, vamos dar uma chance pras pessoas. E eu dei uma chance dela, só que eu fiquei, tipo, tanto nesse negócio de vamos dar uma chance, vamos ver até onde essa pessoa vai, que a gente saiu, eu troquei ideia com ela, e aí, tipo, eu falei, bom, se ela quer ficar comigo, vamos ver se, tipo, ela tem iniciativa, né? Porque, desculpa, minha vida inteira sempre eu tomei iniciativa, vamos deixar a outra parte pra tomar agora? Mas vocês não podem dar nenhuma metade, meia iniciativa? Assim? Então, esse negócio de meia iniciativa eu também dei, porque, bom, eu puxava assunto, eu que chamei pra sair. Mas às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade também. Então, todo mundo tem dificuldade, né, Francisco? Todo não, mundo. calma. Não, Vocês estavam lá, os dois juntos. Como foi? Você ficou esperando ela chegar ou você deu uma aproximada? Porque isso faz Não, eu diferença. dei uma aproximada, a gente então tudo saiu, bem. pô, busquei a pessoa em casa, fiz todo o trabalho, etc. Isso aí. E aí ela ficava me olhando com a cara de... tipo, e aí, mano? É tudo eu que tenho que fazer aqui? Não, aí eu falei, beleza, eu não vou ficar não. Isso é foda. Mas é difícil. Me desanimou por isso. É que não Essa tem, é real. É que não tem fórmula. O nosso ponto aqui é como é que a gente sai com outra pessoa, para bem ou para mal, a gente tá lidando com outra pessoa, não tá lidando com um autômato. E a outra pessoa, ela tem ela tem uma complexidade, ela tem um jeito, e principalmente ela tem uma autoestima. E esse é o grande ponto, lidar com a autoestima do outro e lidar com a nossa autoestima. Ai, Francisco, mas isso aí todo mundo, cara, todo mundo. Mas em momento da sua vida, quando você quis, sei lá, fazer alguma coisa, você precisou de ter um ímpeto de ir lá, independente da sua iniciativa. Porra, mas pensa, Vitor, ó. Volta naquela situação. Tô eu e o... Você é o cara que tá lá comigo. Aí você não tá afim de ficar comigo. Você vai esperar, vai ficar comigo e aí vai falar, ai, mas eu tô triste porque eu lembrei da minha ex aqui, eu acho que eu não superei, acho melhor, não sei o que, não sei o que lá. Você precisa ficar comigo pra falar isso. Você vai ficar com uma pessoa por pena. Você se sente tão importante, tão singular, que você tá presenteando a pessoa com a sua anuência, apesar de você não querer. Você tá fazendo uma caridade a essa pessoa. Não é nem por isso. É que eu achei que... muito Mas mal. ao mesmo tempo, o que é pior? Ouvir não, você tá dizendo? Não, eu preferia que ele falasse desse negócio da ex, logo jogasse a conversa. Ah, mas lá. depois o Antes. papo foi esse. Então esse maluco é dodói. Ele tá Então, me mas é que resolvendo. tá. Mas existe muita gente assim, Vitor. não é que é só Não tô o cara. falando isso de uma coisa que eu vivi, não. Existem pessoas... Existe. Pra você ter noção, existem pessoas que passam isso com as pessoas que elas namoram. Chega uma hora que você não consegue rejeitar a pessoa, que você tem uma deferência e tudo. Só que, assim, a gente... esse negócio da rejeição, ele é uma sombra em tudo que a gente vive, porque a gente tem medo de rejeitar, a gente morre de medo de ser rejeitado. O Inception diz, a gente tem medo de ser rejeitado por rejeitar. Em quantos namoros que vocês já acompanharam ou que vocês já viveram, não precisa ser namoro, pode ser relacionamento, que em algum momento os dois já perceberam que tá uma merda e fica aquela batata quente dos dois lidando da pior maneira, só esperando o outro terminar, porque nenhum dos dois quer levantar a culpa. a voz e falar, olha, chega. A pessoa prefere viver atolada na merda do que levantar a voz e falar, mano, não dá, não tá rolando, não quero, próximo. A gente não sabe muito como reagir, na verdade, porque a gente tem uma coisa, acho que até cultural, acho que não é exagero dizer que é uma coisa meio cristã sobre relacionamento, que a gente tem essa coisa do pra sempre, e quando a gente percebe, porque é um movimento cíclico, é natural, às vezes acabou esse ciclo, a gente não é preparado de forma alguma
a encerrar ciclos. Até porque existe a pior das situações, quando o ciclo só terminou pra você. E você vê que a outra pessoa ainda tá imersa naquilo e você não sabe como lidar. Não, e tipo assim, terminou pra outra pessoa, pra você não terminou, mas você notou que ela não tem essa vontade de vir até você e comunicar isso. Acabou, eu não quero mais. Eu acho e aí que você essa fica é a naquele forma mais desonesta. É o mais terrível. É a mais honesta. Quando você tem plena consciência que você não quer mais, você sabe que a outra pessoa ainda tá apaixonada e você não consegue ir lá e terminar com ela. Você prefere ficar arrastando e mantendo a pessoa num cativeiro, praticamente. Não, você tá porque essa privando. pessoa Isso nunca aí vai é- ter força pra levantar Não, e ir embora. e outra Ela sempre vai coisa. tentar salvar aquilo que ela acredita, porque ela sente aquilo, De novo, você nó- não. Nós não somos eternos. O tempo passa. Então, essa pessoa ela tá sendo privada de conhecer alguém que podia estar correspondendo com um pouco mais de honestidade a esse sentimento e ela não tá conhecendo. Porque você tá preso nisso. Você não consegue dar um fim nisso. Vai doer de um jeito ou de outro. Não existe solução fácil pra isso. É doloroso. Até porque relacionamento e amor são coisas diferentes. E às vezes a maior prova de amor que você pode dar pra uma pessoa é renunciar ao relacionamento. Porque essa pessoa ela vai encontrar outra, ela vai sofrer nesse momento. É horrível você pensar que você rejeitou alguém, você causou um sofrimento e ninguém gosta disso. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Mas é horrível pensar, eu causei um sofrimento numa pessoa que eu amo. Assim, não necessariamente você deixou de amar, só que você deixou de querer se relacionar. Só que essa pessoa, de repente, ela descobre que ela tá numa mentira e vai ser tão doloroso ou pior até. Vai doer. Então, assim, rejeitar... Não é que rejeitar faz parte, nós somos cíclicos. Entendeu? A gente não pode ter medo disso, até porque a gente não pode prender as pessoas. O Vitor Arena tá com uma cara de dor aqui que vocês não têm noção. Eu tô pensando longe já. Toda a minha vida está passando nos meus olhos. Você tá falando uma coisa muito importante. Sim. E eu acho que, por exemplo, essa onda de autoestima, de amor próprio, de autoconhecimento que a nossa geração tá passando, ela é muito, muito importante nesse sentido. Eu acho que ela faz bem, até pro aspecto da rejeição. Por mais que a gente seja sensível a isso, eu acredito em duas coisas. Em primeiro lugar, é a parte positiva. Você se conhecendo, você aprendendo a gostar de si mesmo, porque esse é o único jeito de você conseguir funcionar num relacionamento de forma saudável. Você sabendo se respeitar primeiro, antes de tudo. Porque se você depositar toda a sua esperança, toda a sua felicidade naquele relacionamento, você nunca vai ser feliz. Porque vai terminar e você vai ficar na merda e vai achar que todos os problemas foram culpa sua. E de certa forma foram mesmo, porque você colocou a sua esperança e a sua felicidade fora de você. Não é possível. Todas as expectativas tem que ser coisas que podem depender unicamente de você. Tem que ser coisas que estão no seu controle. Ainda assim, nada está no nosso controle. Não existe fórmula. Eu acho que o importante é o que você precisa, de fato. Se você tá com uma pessoa que diz eu preciso de você, eu preciso desse relacionamento, já acende o sinal de atenção. Você precisa beber água, você precisa comer, você precisa, às vezes, fuder, você precisa dormir. Você não precisa de relacionamento. Você tem que estar lá porque você está construindo. Se a pessoa virou precisa, toma cuidado com essa pessoa. Eu acho engraçado, no meu último trabalho, no último emprego que eu estava, eu tinha uma amiga minha que nossa, eu adoro ela me ensinou muitas coisas no ramo profissional, eu agradeço muito ela. Eu vou até contar uma perspectiva minha do relacionamento dela que eu tinha, que eu achava bizarríssimo, e hoje eu descobri que eu sou ela, tá ligado? Tipo, nesse sentido, porque ela namora um rapaz, hoje eu não sei se ela namora ele, mas eu acho que deve namorar ainda, porque tipo, era muito soft o relacionamento deles. Porque na época eu também namorava. E aí, tipo, eu fui descobrir sem querer que ela namorava, mas tipo, não tinha interesse, nada. A gente tava numa roda de amigos. Ela, meu namorado, ela não usava aliança, não usava nada, nunca tinha comentado sobre ele. Ela, meu namorado, uma vez, e tipo, eu já tava lá, tipo, sei lá, 8 meses. Nossa, você namora? Ela, sim, namoro, tal. E aí, tipo, com o tempo eu fui ver que, tipo, ela falava muito pouco dele, muito pouco dele. E aí, tipo, eu perguntei pra ela, e eu tinha uma perspectiva, tipo, totalmente infantilizada de relacionamento. Por mais que eu estivesse em tipo, eu achava, tem que se falar todo dia, tem que se comunicar, etc. E aí, tipo, uma vez ela falou, mano, sei lá, eu falo mal pouco com ele, sei lá, eu falo, tipo, 1 ou 2 vezes por semana e vejo ele 1 vez por semana e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, eu gosto dele, ele sabe que eu gosto dele, eu sei que ele gosta de mim, e é isso aí, tá ligado? A vida é assim. E aí, tipo, como? Não! Relacionamento, as pessoas têm que se ver todo dia. Na minha cabeça, as pessoas têm que se ver todo dia. Tem que se comunicar, tem que ser tudo isso. E aí, hoje, o Vitor de hoje é tipo um cara, tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar com esta pessoa. Por que ela quer tanto falar comigo?
Então é isso, ó. Primeiro a gente se conhece, porque quando a gente se conhece, a gente encontra pessoas que vão se harmonizar ali com a gente. E a gente sabe levantar a voz e se impor pra impedir que as pessoas atrapalhem a gente na medida de não ser aquilo que a gente é. Então, e a gente se prepara também pra saber que os problemas da pessoa, às vezes, são só os problemas da pessoa. Os seus problemas são seus, e se ela não quiser, todo o direito dela, mas você não tem problema nenhum. É que às vezes a gente se atropela, né? Agora, a segunda parte dessa onda da autoestima, e que não é tão positiva, é que tem muita gente que confunde amor próprio, autoestima, com egoísmo. O individualismo, né? Individualismo. E aí as pessoas saem fazendo um monte de cagada com as outras e justificando com, eu tenho que pensar em mim primeiro. Realmente, a gente tem que pensar na gente, a gente tem que se amar, mas a gente tem que ter empatia pelo outro, a gente tem que ter responsabilidade emocional. A gente tem que ter um mínimo ali de... responsabilidade afetiva, não é emocional. Responsabilidade afetiva com a pessoa com quem a gente tá lidando. São coisas diferentes, porque uma vez que você tá lidando com outra pessoa, você não pode só pensando no tem que me amar. Você se amar é parte de um processo íntimo. Quando você tá lidando com outro, você não pode esquecer que o relacionamento é um contrato social. Não é uma questão que parte só do sentimento. Sendo um contrato social, você tem que entender que o que você tá fazendo pode causar alguma coisa no outro, para bem ou para mal. Eu conheço pessoas que passam 10, 20 anos sem conseguir superar uma falta de tato de um relacionamento que acabou. A pessoa ela fica defensiva. Eu conheço gente que... Eu, por muito tempo, fiquei muito defensivo em função desses traumas, de pessoas que não têm tato com a gente já tem as nossas inseguranças, a gente pode não ter desenvolvido uma questão de autoestima, e a gente não percebe que está defensivo, a gente para de dar chance para os outros em função de uma pessoa que simplesmente não teve tato, não teve um pouco de noção de entender que ela não está sozinha no mundo. Falando da minha vivência, nos últimos, os últimos 3 relacionamentos que eu tive, o penúltimo, foi um puta relacionamento abusivo. Horrível. E aí foi super difícil de sair. Uhum. E não era porque, eu tenho medo de rejeitar ele. Era exatamente o contrário. Era uma pessoa que não queria estar comigo, mas que não me deixava ir. Falava assim, não, você nunca vai encontrar ninguém como eu. Porque ninguém... Ela fez você ter medo de ser rejeitada por ele, né? Ela te controlava. E ao mesmo tempo não queria ficar comigo. Uhum. Ficava com metade do mundo enquanto tava comigo e eu lá, trouxa. E aí, depois que acabou esse relacionamento, logo em seguida, quando eu fui pra terapia pra conseguir ter força pra falar, sai da minha vida. Uhum. E aí eu mandei a pessoa embora e já comecei a ficar com outra logo em seguida, pra mim, sabe? Não por mal, mas porque eu conheci uma pessoa legal. E aí já foi de um jeito diferente. Eu falei assim, olha, acabei de passar por uma coisa muito estranha na minha vida que eu nunca tinha passado antes. Eu tô muito, muito danificada, completamente quebrada. Mas vamos aí, vai ser legal. Quando você passa por isso, existe acho que uma das primeiras linhas do Desventuras em Série, acho que resume muito, né? A sensação é pisar num degrau que não tá lá. Né? Você é aquele susto e você não sabe, é como se a perna vai, o corpo inteiro perde o controle, você palpita, vem a ansiedade, que ela vem com uma força, parece uma represa se rompendo, como eu disse no Twitter uma vez. E tudo começa a acontecer, porque tudo vem de uma vez. O seu medo de se sentir feio, entendeu? O que você fez de errado. De repente você tá imerso e a pessoa já não tá mais lá. A pessoa já foi embora, ela te deixou ali, perdidaça. Mas você quer ver uma coisa que a gente faz? Quando a gente vê um cara que nitidamente ele tem milhões de pessoas, um cara ou uma menina que seja, ao redor falando. Já tá doendo, já tá aqui, ó. E a gente troca prints dessas pessoas porque a gente sabe o que a gente tá passando. De repente vem essa pessoa, né, que ela tá, como a Mari falou, dentro do padrão, não tem uma alma no mundo que não diga que essa pessoa é feia. É feia. E essa pessoa, ela vira e fala, eu sou feio. Quando a pessoa fala eu sou feio, você já tá imbuído daquilo. Eu falei, eu sou feio. Eu tenho vontade de deitar na porrada a pessoa. Eu não deito na porrada. Peraí, deixa a nota aqui. Eu não tenho vontade de deitar na porrada. O Vitor é tão agressivo, já é terceiro episódio, ele só fala em agredir as pessoas. Eu sou com medo, sem processo. Ele é escorpiano, Mas gente. sabe por que a gente tem essa raiva? Porque a gente abraçou tão forte essa coisa de nós somos rejeitados, nós não estamos no padrão e tudo, que quando a gente vê alguém que assim, na nossa
nossa cabeça, a pessoa pode ter 1000 problemas. Todo mundo tem problemas. Ela pode ter 1000 problemas, só que na nossa cabeça é tão fora do comum que a gente fica pensando, mas tudo que eu queria, por muito tempo, tudo que eu quis foi ser alguém como você. Por que você tá reclamando? Isso fez lembrar... Você não tem esse direito. Fez lembrar um tweet que eu vi uma vez, que era tipo os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Era uma mina com um rabo gigante falando, ai, gostaria de ter bunda. Uma mina muito peituda falando, ai, gostaria de ter peito. Uma mina hiper magra falando, ai, queria ser magra. Quase que era a quarta. A quarta eu não lembro. Também era entendeu. Mas era isso, tipo, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu queria, tipo, meu Deus, essas meninas não têm noção do que elas estão falando. É muito complicado. Porque pressão estética é uma coisa que todo mundo sofre. Sim. A gente vê o padrão e ninguém nunca vai estar dentro do padrão. Ele é criado exatamente pra isso, pra ninguém nunca estar satisfeito. Então todo mundo sempre vai ter alguém que vai olhar e vai encontrar um defeito em você. Você pode ser a Barbie. Vão olhar pra você e vão te encontrar um defeito. Você vai se olhar no espelho e vai querer mudar alguma coisa. Mas isso não é tão danoso. As pessoas transformam isso numa coisa muito maior do que é. A gente tá falando de preconceitos, assim, de pessoas que são marginalizadas mesmo, de nunca poder ter uma situação em que você vai ser representado. E aí você já é rejeitado por padrão. Como lidar? A pessoa já tem dificuldade de entrar. É por isso que as pessoas têm tanto medo de serem rejeitadas. É tão difícil você aceitar que você merece estar naquela situação. A gente acaba abraçando a ideia de que a gente não merece ser feliz. E uma coisa leva a outra, porque o sentimento que anda de mãos dadas com o medo é a raiva. Chega uma hora que a gente fica com esse medo da rejeição, tudo, a gente se pega, a gente se flagra sentindo raiva, assim, de coisas e pessoas que talvez nem saibam que a gente existe. Então eu sou a pessoa mais medrosa do mundo, né? Porque eu tenho raiva de tudo. Eu sou uma pessoa muito medrosa, vida. Eu tenho raiva de tudo. Eu vou te confessar, por ser assim, também, eu tenho muitas raivas também, por ser uma pessoa medrosa. O que eu falei no começo, eu morro de medo de ser rejeitado. Eu tenho até hoje, assim, com 28 anos, assim, namorando já, tudo, depois de porrada de namoro também. Até hoje eu tenho medo de tomar fora. Um medo muito sincero, um medo muito juvenil, um medo adolescente de tomar fora. Uma coisa engraçada que eu vi, eu vou até parafrasear a Jujute uma vez que eu vi um vídeo dela sobre rejeição, principalmente questão de flerte. Que ela falava que, tipo, as pessoas, tipo, enaltecem tanto esse negócio de vai te dar um fora, que elas não percebem, tipo, a questão de, sei lá, tomar um fora, tomar uma bota. É uma coisa tão simples, era pra ser um joguinho tão divertido, tipo, vou naquela pessoa ali. Não, beleza, então vou naquela pessoa ali. Sim. Não, beleza. É tipo, ok, não vai mudar nada na sua vida. Mas o que eu acho é basicamente isso. A solução e a essência de tudo é amor próprio. Por quê? Por que a gente tem tanto medo da rejeição? Porque a gente se preocupa com o que os outros vão pensar, com a imagem que a gente tem pros outros. Exatamente. A gente tá super preocupado com a visão externa e não com aquilo que com a nossa visão. E a gente tem que primeiro conseguir... E, isso não é fácil. Eu tô falando aqui como se fosse fácil, mas não é. Sabe, porque a gente tá numa piração... É uma construção. E não que, tipo, um dia você acordou e aí finalmente se sentiu bem e parou. Não, você vai continuar essa construção pro resto da vida. Porque vai ter dias que vai ser uma merda mesmo assim. Mas você precisa estar em paz consigo mesmo pra saber que, dane-se. Porque ele não gostou de tal coisa em mim e foi embora. Dane-se. A menos que seja uma coisa nociva para os seres humanos, uma pessoa não gostar da sua personalidade, não existe que você mude. E afeta o nosso... A não ser que, tipo assim, ele não gostou de você porque, sei lá, você tem hábitos bem distantes de você, por exemplo, tipo, matar pessoas. Aí realmente você tem que mudar. Que seja nocivo à sociedade. Quero saber uma coisa de vocês aí. Vamos ver se vocês têm coragem de falar. Vocês lembram qual foi a primeira rejeição de vocês? Lembro. Primeira rejeição marcante na vida de vocês? Eu lembro. Foi traumatizante e foi tão traumatizante que eu lembro até hoje, veja só. Nossa senhora, peraí. Deixa eu respirar que vai contar sobre isso. Música triste, né? Vamos colocar na edição aqui a música triste. Coloca a música do Naruto. Eu vou contar em terceira pessoa que eu me sinto mais confortável. Há muito tempo atrás, quando o pequeno Vitor morava no extremo condado de Rio Novo, próximo a Juiz de Fora, no estreito de Minas Gerais, ainda não estava em São Paulo. Vitor, com seus, sei lá, 4 anos, ia para a escolinha. Então o Vitor começou a gostar de uma menininha lá. E aí Vitor teve a
idiota ideia de comunicar a sua mãe. Falar, eu sou a fulaninha lá. Eu não lembro nem o nome da menina. Ainda bem, né? Eu não lembro nem a cara dela, isso que é o pior. Foi tão traumatizante, porque assim, eu fui rejeitado por ela, eu não lembro mais a cara dela, mas eu lembro que ela fez, que eu me senti muito mal. Aí eu comentei pra minha mãe, sei lá, leva uma flor pra ela. Por que não levar uma flor? Era isso o tempo inteiro. Aí eu levei. Aí o que acontece? Estávamos na salinha de aula lá, todo mundo, não sei o que lá, faz o azinho com giz de cera lá, e todo mundo. Aí eu fui lá na mesa, chamei ela, tava com a flor nas costas, e entreguei pra ela. Falei, que não sei o que, entreguei. Aí ela olhou pra minha cara assim, é pra você. Ela, não é pra mim não, é pra você. Eu gosto de você. Ela, não, isso é pra professora. Não. Aí, tipo, quando todo mundo viu que eu tava tentando insistir, todas as crianças viram que eu estava insistindo, não, mas é pra você. Ela, não é pra mim não. Tipo, bravo. E aí, todo mundo olhou e começou a rir da minha cara. Aí a menina começou a rir também. Eu, tá bom. Nossa, é muito cena de novela, Maria Joaquina e Cirilo, né? Listen to your heart. Não, aí eu acho que eu devo ter chorado bastante aquele dia. Eu não lembro bem, mas foi traumatizante. Tanto que a cena de todas as crianças rindo na minha cara ainda está hoje até na minha cabeça. Nossa, é horrível. Eu acho que a primeira vez que foi uma rejeição assim, com força, acho que foi o primeiro término do meu primeiro namoro mais sério, assim. Tinha 17 anos, eu lembro que quando eu tomei o fora, quando terminou, né, foi depois de 5, 6 meses. E eu nunca tinha vivido aquilo. E, cara, é pior. Adolescente gay, você não tem pra quem contar. E ninguém te explica como é que é isso. Você descobre tudo. Aí, puta, eu lembro que eu vivi um drama. E já tava sem internet em casa. Aí eu tava com as fotos com a pessoa. Eu levei numa lan house lá na Serra de Bragança. E, nossa, o drama que foi. Eu deletando foto por foto. Porque não dá pra selecionar tudo deletar de uma vez, né? Você quer fazer foto por foto e chorando na lan house. Uma humilhação do caralho. Aquele monte de punheteiro jogando CS em volta. E eu lá no meio chorando, deletando foto. Uma humilhação. Chorando no Tatuapé. Esse negócio de chorar em lugar foi bem fora também. Quando eu tinha 18 anos também, que terminou o namoro meu, eu vou entrar em outro assunto bem polêmico agora, que eu vou perguntar pra vocês. Eu tinha ido até o ABC pra tomar um fora. Depois, tomaram fora lá. E eu lembro que eu voltava aos prantos no meio do trem, chorava. Aí um vendedor de fone de ouvido veio me consolar. Eu falei, meu Deus, o vendedor de fone de ouvido tá me consolando. O que tá acontecendo? Não. Aí eu comecei a formular uma ideia e ela é muito mal aceita. Eu só vocalizei ela no Facebook uma vez, porque ela é muito mal aceita. Eu vou desabafar isso com vocês e me julguem se vocês acharem necessário. Mas às vezes eu comecei a pensar que eu queria ter tomado esse fora, como eu quero tomar todos os foras, não necessariamente pessoalmente. Eu não quero me deslocar até outro canto, longe da minha família, dos meus amigos, para tomar essa decepção e voltar chorando no metrô. Então, eu comecei a pensar, será que... Foda ser pobre, né? Não teria sido menos doloroso se eu estivesse em casa, pelo WhatsApp ou pelo Facebook? Será que eu ia estar chorando na minha cama, entendeu? Chamando os amigos, eu ia estar pedindo vodka no iFood, não sei. Será que não teria sido mais confortável? Eu peço vodka no iFood. Vou fazer o jabá aqui, Manos Drinks, muito bom. Eu sou um pouquinho a favor disso, porque pensando assim, de todas as vezes que eu tomei fora, foram situações bem humilhantes. Eu fico tentando me enxergar assim de fora. Eu acho que quem dá o fora tem que ir se locomover. Ou isso. Porque. Não, nem vem. Fica por aí mesmo. Eu também não sei se eu sei lá, tem coisas que eu prefiro ouvir. Eu quero ouvir a justificativa. Eu quero que você olhe no meu olho e me fale. Eu não Brincadeira, sei. é que eu tenho muito trauma de término por SMS, perdão. Não, SMS eu acho o fim. Não, mas SMS é meio filme. É esculhambação total, tá? SMS também você não vai receber notificação depois que você recebeu o negócio. Você só vai descobrir que terminaram com você a única coisa que manda SMS hoje em dia é a TIM e presidiário tentando dar golpe. Ninguém mais manda SMS. Não existe isso. Mas às vezes eu fico pensando, às vezes no silêncio da noite, eu fico pensando se eu não prefiro tomar fora pelo WhatsApp, porque às vezes eu penso, puta, eu vou estar em casa, tô mal, eu posso ligar pra alguém, coloco aqui em casa, não tô chorando no meu travesseiro, não tô chorando com o vendedor de fone de ouvido do trem. Já chorei muito no Evita a humilhação. Nossa, e é muito engraçado porque eu morava ali na Penha e tinha uns motoristas específicos. Toda vez que eu chamava de aplicativo, eu sempre vinha o mesmo. E eu tinha muita reunião, era uma época que eu tinha muita reunião fora e eu tava muito mal, assim, tinha acabado de terminar e tinha que sair porque tinha reunião na editora.
Aí chamava, vinha sempre o mesmo motorista. E o cara me via chorando dali até... Ou ia me buscar no rolê, eu chorando do rolê até em casa, meu. Eu ficava pensando assim, meu, o cara já é meu best friend, já me viu chorar mais que minha mãe. Você ia falar, você nunca chamou esse cara pro amigo secreto do Não, Natal? já me viu chorar mais que minha mãe. Seu Leal chama. Seu Leal, você tá ouvindo aí, ó, best friend. Mas vocês acham que é assim, ok, dependendo da situação, é mais confortável, Não, é melhor? Faz sentido. Não é Não, melhor? não, hoje em dia eu sou totalmente a favor, porque, como eu disse, eu preferi evitar minha humilhação. Eu me assisti, eu imagino que seja a pior cena patética, eu chorando. Então, pra evitar isso, faz em casa, ninguém viu, acabou, já eu era. gosto que a pessoa... Eu gosto da ideia de estar de frente pra pessoa e conversar e despedir. Mas, enfim, vocês, cabeça de vocês é seu guia. A minha... Essa é uma situação também, o despedir, né? Eu lembro que assim, o último namoro que eu terminei, eu tava justamente nessa situação. Quem vai terminar primeiro, entendeu? A gente já sabe que isso aqui tá morto, respirando por aparelhos, entendeu? Por uma questão só de rotina. Até quando a gente ficou a semana inteira, a gente tinha o hábito de se ver bastante, ficou a semana inteira sem se ver, só que sem se comunicar. E quando a gente se viu, eu só ouvi acabou, né? E aquilo foi um vum de mim. Falei, acabou. Isso foi numa padaria. Foi um alívio. Nossa. Então... Porque a gente percebe que, na verdade, era só ter feito isso, né? Parece que era... Saiu peso. É bom. Nossa, eu tô lembrando da minha situação, porque eu acho que no meu término, acho que no meu relacionamento mais longo, eu não cheguei a verbalizar acabou. Eu acho que nós dois nos tocamos. Quer dizer, nós dois nos tocamos, né? Eu morava com a pessoa e tal, e aí eu fui buscar minhas coisas Tipo, a gente tinha tido um atrito, etc e tal, e eu fui pra minha casa, fiquei uns 2 dias trabalhando, depois eu passei na casa dela, que a gente morava junto, pra buscar minhas coisas. E nesse momento, a pessoa não falou comigo. E aí, tipo, eu falei, e aí? E eu sabia que eu tava certo na situação, né? Tipo, na sua cabeça sempre tá certo, né? Mas eu, naquela situação, ainda hoje, alguns anos depois, eu ainda acho que eu tava certo. Aí eu falei, e aí? Vai ficar do jeito que tá? A pessoa não respondeu, eu imagino assim, ó, quem cala consente. Então vai ficar do jeito que tá. Eu fui pra minha casa, aí uns 4 dias depois, a pessoa mandou todas as minhas coisas em sacos de lixo na porta da minha casa. Eu falei, ok, terminamos. Isso eu acho que é um sinal. O saco de lixo é sintomático, inclusive. Eu acho que terminamos. Que terminou. Eu tô até com vergonha de falar da minha primeira rejeição depois do saco de lixo. A minha primeira rejeição, que eu lembro, porque, enfim, eu sou muito romântica desde sempre. Agora eu me tornei uma pessoa mais... Meus sonhos estão todos mortos. Mas... Meu mundo Isso aí é o primeiro passo da vida adulta. Mas até alguns anos atrás... A evolução natural da Ariane virar uma vila de anime, né? Até alguns anos atrás, eu sempre fui muito romântica. Então eu me apaixonava o tempo inteiro, tá? Eu me apaixonava por pessoas, por personagens, por coisas. Desde criança, muito criança. Tipo, meu primeiro poema eu escrevi, sei lá, com 5 anos e meio, 6, já era algo me seduz, pois me apaixonei, sabe? É desse nível. Tem um caderninho lá guardado. Mas a minha lembrança é de quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, que eu fui eu mudei de escola, tava na 7ª série. E aí eu sentava na primeira mesa e ele virou meu melhor amigo. Ele sentava todo dia. Tipo, era aquelas mesas duplas, sabe? De colégio. E ele vinha e sentava do meu lado. Todo dia. E a gente ficou best friend. E, obviamente, eu me apaixonei, né? Virou meu primeiro... Tipo, sabe a história do meu primeiro amor? É ele. E ele me tratava como se fosse, tipo, recíproco. Na minha frente. Como se fosse. Na minha frente. Me ligava em casa... Só que aí, a gente tinha 12 anos, né? E eu era a única menina gordinha da escola. Então, algum menino fez uma piada pra ele. Sobre eu ser a gordinha. E nunca mais ele quis conversa. Ele ficou com vergonha. Então, ele começou a me maltratar na frente das pessoas na escola. Nossa. E me ligava em casa. Depois ele me tratava normal. Então, assim, pra mim... É o pior dos dois mundos, né? Sabe, tipo... Aí eu era muito apaixonada. Você tem noção, eu era muito entregue, assim. E aí, tipo, a pessoa te chama de boia na escola, sabe? E eu não era gorda igual eu sou hoje. Eu era gordinha só. Tipo, só era mais cheinha que as meninas. Eu fiquei destruída. E ele continuava sentando. E eu era tão capacho, tão... Ah, meu Deus do céu, o amor resolve as coisas. Eu tenho que fazer o que é melhor para o amor. Então, eu fazia tudo o que ele queria. Passava cola, fazia trabalho junto pra fazer pra ele. Fui trouxa dos 12 aos 18 anos apaixonada por ele.
Sério. Meu Deus, 6 anos disso? Sim. E ele namorou uma menina que era minha melhor amiga. Várias tretas dentro desses 6 anos aí. E eu lá. E ele sempre me rejeitando e eu sempre, tipo, apaixonadíssima. Acho que essa foi a rejeição que mais durou na minha vida. Porque era aquela coisa que ele alimentava. É que isso resume tudo que a gente falou aqui, né? Ele alimentava de um lado, escondido. E foi aí também que eu aprendi que eu aprendi a me amar. Muito foi baseado nessa história, assim. Aprendi comigo mesma tudo que eu não devo fazer na vida. Engraçado como assim. essas coisas assim, de não infância... devo permitir que as pessoas façam. De infância e adolescência permeiam, né? A gente acha que não, né? A gente cresce ouvindo que... Imagina, eu passei por bullying, seja, e eu sobrevivi, isso é tudo frescura. Gente, não é. A gente carrega coisas... Pro resto da vida. Pro resto da vida. Tem traumas que a gente vive, tem dificuldades que você pode ter certeza que se você cavar, você vai achar uma situação anos depois, né? sei lá, ano passado ou retrasado, ou esse ano, talvez, não vou dizer, não prefiro não revelar, a gente deu um match no Tinder. Esse ser. Eu quase tive um ataque de ódio. De ódio. Porque eu não sei porque eu dei like. Primeiro eu falei assim, por que eu me submeti a isso? E ao mesmo tempo assim, como ele teve coragem de me dar like nessa merda? E falta ódio. E além de tudo, além de dar like, imediatamente falar oi. KKK. Só zoeira. Então, assim, mas agora a gente se segue, ele vê todas as coisas que eu posto, espero que ele não esteja ouvindo. Vê as coisas que eu posto, interage e tal. Mas, porque a gente é adulto e foda-se, né? Eu tinha 12 anos, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, caralho, que dano mental, né? Ao mesmo tempo, né? Eu penso assim, ele era criança, se tivesse acontecido com um cara adulto, se hoje um cara, porque também já aconteceu, lembra na faculdade? De um cara me chamar pra sair, a gente fica... E logo depois que ele me deu o primeiro beijo, ele falou assim, então, tem uma coisa, o pessoal acha que você é gordo, então se eles fizerem alguma piada, tal, você não liga, tal. Tipo, Vontade de bater você lembra dessa história, Fran? Lembro. E aí eu falei assim, meu amigo, por favor, né? Tem muita boca pra eu beijar nessa vida, vai postar. Não, é o seguinte, Vamos terminar, né? Vamos encerrar e vamos só deixar essa mensagem que, assim, eu acho que o importante disso tudo que a gente falou por trás dessa asneirada toda que foi o final agora. Isso não é asneira, Não, a gente vai cortar. Compartilhando Eu vou tirar na edição, as pessoas não vão entender do que a gente foi tá a falando. asneirada que a gente falou? Não, do ombro. Ah, não, isso ele já cortou, nem tô considerando. Tá. Não, tem muita Então, coisa que eu vou cortar nesse episódio. Você tem, pelo amor de Deus. Eu sou rei Censura do no corte. Vitor. O que a gente tem que deixar claro é que, assim, às vezes a sua camiseta não tá suja de molho, às vezes você não está desarrumado, às vezes a pessoa tá te achando bonito. Aceita que você pode ser bonito, porque você é. Tem muita gente que te acha, tem tanta gente nesse mundo, é matematicamente impossível que não esteja alguém aí gostando de você. E se permita gostar também, porque às vezes não é que você não tá sendo admirado, é você que não está admirando ninguém. Ou está admirando poucas pessoas. Ou está ignorando seus admiradores. Exatamente, abre cuidado também, tem muita gente doida. Não vai sair também conversando com todo mundo, porque os outros 2 episódios a gente já demonstrou Já aqui. contei pra vocês, chegou o cara com os docinhos no date aí. Por A mais B tem gente doida. Pessoal, como nós já falamos, se você tiver qualquer história legal sobre rejeição, qualquer dúvida, qualquer comentário a respeito do que a gente conversou, manda um e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com que a gente vai ler aqui num episódio especial no fim do mês. Exato. A gente vai ter o nosso tô aqui, próprio, eu tô falando que é. a gente vai ter o nosso próprio dates ruins, então, né? Mas mandem mesmo, senão a gente não vai ter nada pra falar e não vai ter episódio. Eu falei pra minha mãe ontem dates ruins, ela ouviu dentes ruins, ela ficou a conversa inteira achando que eu tava falando de dentista, até ela entender que era de encontros. Se vocês quiserem conversar com qualquer um de nós, vocês encontram a gente nas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter, né? Exatamente. Somos muito ativos no Twitter, então você vai encontrar nossas redes escritas aí embaixo. Eu sou a Love Maltini. Eu sou o Call of Junqueira. Eu sou o Vitor _Wolf. Beijo! E até mais. Cuidado com as redes do Vitor, tá? Esqueci do que a gente tava falando. Era exatamente o que você tava falando.
Do medo de rejeitar, de ser rejeitado, de deixar a pessoa à própria sorte. Da pessoa, o que ela não sabe, ela pressupõe. Meu cérebro derreteu. Isso vai para os offs. Peraí. Tá, lembrei. Não lembrei. Mas a amiga dele, ela dá um exemplo tipo esse, assim. Às vezes você não precisa... lembrei. Perfeitamente. Apaga tudo, edição. Tá. Eu tava assistindo Master of None logo nos primeiros episódios.